trabalhei numa empresa alemã no Brasil, aqui em São Paulo, há muitos anos atrás. Fui contratado pelo diretor da empresa na Alemanha e para ser o responsável pela engenharia. E o diretor, a nível de Brasil, ele trabalhava com macumba e outras coisas mais. E quando eu comecei a desenvolver os produtos na engenharia, Deus começou a abrir de tal forma os céus sobre aquela empresa, sobre aquele setor em específico. E aquele diretor entrou ciúmes no coração dele. Então, de final de semana, ele ia com todo o centro espírita lá no departamento de engenharia e colocava debaixo da minha mesa sal grosso, colocava estátuas de demônio e essas coisas, anjos demoníacos, e fazia todo o trabalho de macumba para pedir que desse tudo errado para mim. Quer saber uma coisa? Sabe o que eu digo quando acontece uma coisa assim? Que maravilha! Chegava de manhã na segunda-feira, eu via todo aquele sal grosso no pé lá da minha escrivaninha, das pranchetas, aquela situação toda. Pegava uma vassoura, pegava uma pazinha, ia adorando ao Senhor, veja, glorificando o nome dele, varrendo tudo aquilo, e dizia assim: Senhor, manda os teus anjos de novo para esse lugar, porque esse lugar é para adoração do teu nome, Pai. E aquele ambiente ficava agradável. Quando as pessoas começavam a chegar, dizia: que ambiente agradável. E quando ele entrava, ele às vezes tinha que sair correndo e dizer: o que você fez? Eu não consigo ficar aqui dentro desse setor de engenharia. Que coisa tremenda. Eu disse: eu posso lhe dizer como você pode começar a gostar. Veja, basta se entregar para Jesus. Nunca, jamais vou aceitar esse teu Deus. E todos aqueles demônios batiam em retirada. Eu sabia, quando chegava na outra segunda, era a mesma coisa. E sempre foi assim, o tempo todo, os anos todos que ali eu trabalhei. E ele vendo a mão de Deus de uma forma tremenda. Até que um dia, o diretor da Alemanha, ele viu que a empresa estava crescendo, e eu pedi se não podíamos fazer um culto de quarta-feira, e aí ele autorizou, e separávamos as bancadas no setor lá de montagem, que era um fabricante de máquina, e começou a vir também os funcionários das empresas na região de Santo Amaro, porque Jesus começou a curar, começou a salvar, a glória de Deus começou a vir sobre aquele lugar. E ele continuava sendo o diretor. Como foi o diretor da Alemanha que autorizou, ele não podia fazer nada. Fazia de tudo para tentar impedir. Quanto mais ele fazia para tentar impedir, mais a glória de Deus descia sobre aquele lugar. E mais vidas eram salvas. E Deus começou a transformar aquela empresa. Começou a ficar uma potência. Um dia veio o diretor da Alemanha, e ele disse assim, me chamou, mandou me chamar. Ele está dizendo, esse teu chefe aqui do Brasil, que o senhor transformou a minha empresa numa igreja. Maravilha. Como Deus é tremendo. Como Deus é bom. Eu já sabia que ele estava vindo da Alemanha, ia talvez pedir algum relatório, e Deus me deu, abriu a minha mente, e me mostrou como fazer o relatório. E foi algo tão impressionante que eu comecei a chorar quando eu comecei a montar todo o relatório. Era assim, olha, a empresa tinha quase 400 funcionários, porém, quando eu comecei lá, entrei, só tinha acho que 100, ou menos até que 100. Conforme Jesus foi salvando as pessoas, o faturamento foi aumentando e o lucro líquido proporcional. Quanto mais almas, quanto mais funcionários, quanto mais pessoas Jesus salvava, maior era o faturamento e maior era o lucro. Eu disse: eu posso lhe mostrar uma coisa? Posso. Abri o computador. Eu falei: olha, tudo bem, se o senhor quer que eu pare, só tem algo que o senhor precisa ver. Desde que Jesus começou a salvar vidas, a curar pessoas, e até as pessoas que estão vindo de outras empresas, que mudaram o horário de almoço deles para vir para o culto aqui, veja, Deus tem tocado, nosso faturamento tem aumentado gradativamente, e o percentual era similar ao crescimento, praticamente, de pessoas que se entregavam para Jesus. Isso. E também o lucro líquido. Se o senhor quer, eu paro. Mas tenho certeza que tem tudo a ver com isso que está acontecendo. Nunca vou esquecer, ele deu um murro na mesa, os copinhos de café e de água que estavam lá viraram todas e caíram, ficou em pé e disse assim: pode continuar pregando o evangelho, pode continuar falando do teu Deus, e quero mais é que muitos mais se entreguem para Jesus. E eu levantei as duas mãos para os céus e glorifiquei ao Senhor. Só tu és Deus e não é outro. Ei, você pode fazer o céu se abrir aonde você trabalha, aonde você vive, aonde você está. Deus pode abrir o céu para a tua vida, mas volte a viver uma vida com coragem. Acredite, o Senhor quer abrir o céu sobre a nossa vida, mas Ele está esperando o nosso desejo de não ter medo de adorar, seja onde for. A adoração, ela abre os céus, onde você está.
Tenho tido experiências nesta área impressionantes em relação à mão de Deus. Eu frequento uma padaria, não tanto mais agora, lá em Timbó, na minha cidade, que ficou famosa. Tem gente que liga de outros estados perguntando se eu estou lá ou que hora que eu chego. Para ver se eu não posso, olha, a hora que ele chegar aí avisa, porque daí nós ligamos, porque nós precisamos que ele ore pela nossa filha, pelo nosso pai, por tal pessoa, porque nós sabemos que o Jesus dele cura. E às vezes chega pessoas com problema, eu estou lá tomando meu cafezinho, e aí Deus fala assim, diz para ele, se ele quiser, você vai orar por ele, e eu vou curá-lo. E aí a pessoa está reclamando, então, senhor Daniel, estou aqui, mas me falaram que o senhor ora pelos enfermos, na padaria. A padaria é lugar de orar por enfermos? Tem algum lugar que não seja lugar de orar? Eu não conheço nenhum lugar. Todos os lugares que Deus te leva, você pode levantar um clamor e adorar ao Senhor, porque o céu vai se abrir naquele lugar. Eu sou testemunha do que eu estou pregando. E quantas pessoas eu já vi serem curadas naquela padaria e saírem dando glória a Deus e não serviam mais para o mundo, porque agora estão lá na igreja servindo ao Senhor. Que esta ministração venha fazer você refletir, meu amado irmão. Eu não tenho dúvida que o céu já se abre sobre a tua casa. Eu não tenho, senão você não estaria aqui. Agora, Deus tem muito mais para você. Deus quer que você experimente muito mais. O Evangelho é um Evangelho simples. A gente aqui complica.